Oi, pessoal, vamos dar início à nossa última aula da disciplina. Então, a gente viu alguns grupos de transtornos, né, no decorrer do semestre, com ênfase nos principais, assim, nos que são mais comuns ou nos que mais têm sido, talvez, demandados em relação ao contexto clínico, mas, obviamente, o DSM ele é muito maior do que o que a gente viu. Eu quis aprofundar os transtornos, então não daria tempo de ver todos, mas vocês no futuro com certeza vão ter a oportunidade de se aproximar mais, né, desses diagnósticos que a gente tem nesse instrumento que trabalha mais com sintomatologia, né, com esse material mais descritivo dentro das psicopatologias. E aí, para finalizar, que eu já tinha mencionado para vocês, tinha prometido trabalhar um pouquinho do diagnóstico diferencial, porque de fato muitos dos sintomas e muitas das apresentações clínicas no paciente podem gerar alguma confusão, né? Não é tão fácil assim, e eu já mencionei isso para vocês também, não é tão fácil que um paciente chegue lá na clínica com uma descrição muito redondinha e muito fechadinha de um transtorno. Vai gerar, em alguma medida, dúvidas para a gente entender melhor o que está acontecendo. A gente vai ter que investigar e ver o que está trazendo, né, o que está sendo trazido em termos de sintomatologia e de prejuízos significativos para trabalhar com hipóteses diagnósticas. Essas hipóteses vão ser muitos ou poucos transtornos que se aproximam, depende muito do quadro, tá? Então, quando vocês avaliarem um paciente, não se assustem com o fato de que vocês não vão enxergar ali um transtorno. É muito difícil que isso aconteça, muito difícil que uma pessoa chegue na clínica apresentando o que está descrito perfeitamente em um diagnóstico muito específico. Geralmente, ou tem sintomas ali que são confundidores, que tem em mais de um transtorno, ou tem comorbidades também, né? Então a pessoa tem mais de um transtorno mental e daí ela tá relatando sintomas de vários transtornos, então fica difícil visualizar inicialmente o que é o que. Algumas queixas não são relacionadas a transtornos, são só queixas, são só sintomas, mas não fecha um critério diagnóstico para nenhum transtorno mental. Então, o diagnóstico diferencial, ele é um trabalho que auxilia bastante nesse sentido, diminuir a confusão e também diminuir o risco de que o paciente fique muito tempo num tratamento que é inadequado, que é inútil, né, que não é eficaz para a questão real ali, para o problema real, tá? Então, apesar de muitos sinais e sintomas psiquiátricos serem próprios de uma doença específica, a maior parte é inespecífica. Por quê? Porque muitas pessoas sem um transtorno já teve algum problema, já teve algum prejuízo que pode também estar presente em muitos transtornos, né? Por natureza, sinais e sintomas psiquiátricos muitas vezes existem nos limites entre o que é normal e o que é patológico. Então, obviamente, a interpretação desses sinais e sintomas é difícil e o risco de se fazer um diagnóstico errado é real, acontece. Vocês podem receber, inclusive, como eu já recebi, pacientes que chegam com um diagnóstico já prontinho de outro profissional, esse diagnóstico está errado. Então, a gente também tem que rever, né, reavaliar, colocar em questão ali o que veio pronto, porque não necessariamente está correto. Então, a gente tem a responsabilidade ética e técnica de diagnosticar a pessoa que está sofrendo da forma mais precisa possível. Quanto mais preciso é o diagnóstico, mais o tratamento vai estar adequado, né, para aquela realidade, para aquele sujeito, dentro das suas demandas. Bom, e aí é a nossa responsabilidade enquanto profissionais, né, da psicologia entender a relação entre os sinais que observamos, os sintomas que deduzimos e também os efeitos sobre a pessoa que está diante da gente. Os efeitos, eles podem ser profundos, porque embora todas as doenças ameacem a integridade corporal, os transtornos mentais, eles podem comprometer a capacidade também do pensamento, das sensações, das emoções, dos sentimentos e dos comportamentos, né? Então, o prejuízo, ele é mais global, mais integral, assim.
E visto que essas faculdades estão conectadas às ações, ao self e à identidade de uma pessoa, os transtornos mentais são frequentemente experimentados como uma ameaça existencial maior, então é muito importante entendê-los, identificá-los. Um fator importante ou útil, né, no trabalho clínico é o diagnóstico diferencial, que costuma ser baseado na noção de que o clínico está escolhendo um único diagnóstico entre um grupo de diagnósticos possíveis. E esses diagnósticos muitas vezes rivalizam, né, entre eles, são mutuamente exclusivos, com a finalidade de melhor explicar determinada apresentação de sintomas. Por exemplo, em um paciente que se apresenta com delírios, alucinações e sintomas maníacos, a questão é se o melhor diagnóstico é esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo ou um transtorno bipolar com características psicóticas, que seria daí um tipo 1, né, com mania. Apenas um destes pode ser estabelecido para descrever a apresentação atual. E aí, eu ia deixar um caso, acabei não deixando, mas eu posso comentar com vocês um tipo de paciente que ele chega para atendimento numa crise, então ele tem pensamentos, delírios persecutórios, algum tipo de alteração na percepção, então com alucinações bastante significativas. E aí, ele pode ser qualquer uma das possibilidades mencionadas, bipolar, esquizofrênico, esquizoafetivo. Então, o que vai fazer diferença é esse processo de diagnóstico diferencial, que acontece em 6 passos. Então, são 6 passos básicos. Primeiro, excluir a simulação e o transtorno factício. Se o paciente não está sendo honesto no que se refere à natureza e gravidade dos sintomas, todas as apostas estão perdidas no tocante à capacidade do clínico de chegar a um diagnóstico preciso. A maior parte do trabalho psiquiátrico depende de um esforço colaborativo de boa-fé entre o profissional e o paciente para descobrir a natureza e a causa dos sintomas apresentados. Há momentos, contudo, em que as coisas podem não ser o que parecem. Alguns pacientes podem escolher enganar o clínico, produzindo ou fingindo sintomas. E aí, muita atenção em relação a isso, gente, porque tem pessoas que vão se beneficiar se conseguirem algum diagnóstico, tá? E aí é que a pessoa vai lá no Google, vai no ChatGPT, sei lá, elenca ali, consegue todos os critérios diagnósticos, porque isso é facilmente acessível para a população em geral, e vai lá no clínico, no psiquiatra, no psicólogo, e menciona, relata exatamente aquela lista de critérios. E aí, será que é verdade? Será que a pessoa está mentindo para obter alguma vantagem, alguma medicação, né, algum afastamento do trabalho? Então, é muito cuidado porque isso pode acontecer, infelizmente, né? E aí, para diferenciar de simulação, né, a gente tem 2 condições no DSM para tentar diferenciar. Tem o transtorno factício e simulação. Ambas são diferenciadas com base na motivação para fraude. Quando é para conquistar um objetivo claramente reconhecível, indenização de um seguro, evitação de responsabilidades legais, obtenção de medicamentos, drogas, né, psicoativas, o paciente é considerado como desempenhando uma simulação. Já quando o comportamento enganador está presente mesmo na ausência de uma óbvia recompensa externa, aí o diagnóstico é de transtorno factício. Significa que ela tem um transtorno realmente. Só que esse transtorno, ele finge, ele faz com que pareça alguma coisa que não é, tá? Então, é diferente de mentir para obter algum ganho, certo? Embora a motivação para muitos indivíduos com transtorno factício seja assumir o papel de doente, esse critério foi retirado do DSM-5 por causa da dificuldade inerente a determinar a razão subjacente em relação ao comportamento, né? Então é muito difícil a gente identificar o motivo, a razão, né, a causa para esse comportamento, por isso foi retirado, tá? O índice da suspeita deve ser elevado quando existem estímulos externos claros para que o paciente seja diagnosticado com uma condição psiquiátrica, então determinações de deficiências,
avaliações forenses em processos criminais ou civis, estabelecimentos prisionais. Quando o paciente se apresenta com um conjunto de sintomas psiquiátricos que se conformam mais com uma percepção leiga da doença mental do que com uma entidade clínica reconhecida. Quando a natureza dos sintomas muda radicalmente de um encontro para o outro, ou então, né, quando ele não apresenta aquilo que ele relata, porque sintomas e sinais têm que se apresentar em conjunto, né? Então a pessoa relata, mas ela também demonstra ali, né? Quando um paciente tem uma apresentação que imita de um modelo, então outro paciente da unidade, um parente próximo com uma doença, e quando o paciente é caracteristicamente manipulador ou sugestionável. Então são alguns casos aí que nos levam a suspeitar, né, da simulação ou do transtorno factício. Bom, não é nem transtorno factício, não é nem simulação. Então, vamos para o passo 2, que é excluir etiologia da substância. Todos os transtornos que a gente viu, e os que a gente não viu também, eles têm lá no final do capítulo, no final do grupo, né, de transtornos, transtorno tal relacionado ou induzido por substância ou medicamento. Então, a gente sempre precisa verificar se a apresentação clínica, ela não veio, por acaso, de o uso de alguma substância, de uma intoxicação, enfim. Então, a gente tem que considerar se os sintomas apresentados surgem a partir de uma substância que está exercendo um efeito direto no sistema nervoso central. Praticamente qualquer apresentação encontrada num contexto de saúde mental pode ser causada pelo uso de alguma substância. A falha na identificação de uma etiologia da substância talvez seja o erro diagnóstico individual mais comum cometido na prática clínica. O erro é particularmente infeliz porque a realização de um diagnóstico correto tem implicações imediatas no tratamento. Determinar se a psicopatologia se deve ao uso de substâncias pode ser difícil, porque embora o uso seja bastante presente e uma grande variedade de sintomas diferentes possam ser causados por substâncias, o fato de que o uso e a psicopatologia ocorram juntos não necessariamente implica uma relação de causa e efeito. Então, não dá pra gente dar um salto lógico, né? E falar, bom, se a pessoa usa uma substância, então a sintomatologia dela só pode ser por causa dessa substância. Também não é tão fácil assim. Então, a primeira tarefa é determinar se a pessoa tem usado alguma substância, qual, com que frequência, e a história clínica, né, os exames ali vão ajudar bastante nessa identificação. Também se a pessoa tem abstinência de alguma substância. Visto que alguns indivíduos que abusam de drogas são conhecidos por subestimarem o seu próprio consumo, também é uma medida sábia consultar os familiares e obter análises de laboratório, né, dos fluidos corporais, para verificar o uso recente de algumas substâncias. E deve-se lembrar que pacientes que usam ou estão expostos a qualquer substâncias dentro de uma variedade delas, não apenas drogas de abuso, podem e com frequência realmente se apresentam com sintomas psiquiátricos, né? E aí psicopatologias induzidas por medicamento são cada vez mais comuns e muitas vezes não notadas, em especial quando a população envelhece e muitas pessoas estão tomando vários medicamentos. Embora seja menos comum, a exposição de uma toxina deveria ser considerada, sobretudo quando as pessoas têm ocupações que as colocam em contato com potenciais toxinas. Então, também é um elemento a ser avaliado. Uma vez que o uso de substância tenha sido estabelecido, a próxima tarefa é determinar se existe uma relação etiológica entre ela e a sintomatologia descrita, né, e observada. Tal procedimento requer a distinção entre 3 possíveis relações de uso da substância com a psicopatologia. Primeiro, os sintomas psiquiátricos resultam dos efeitos diretos da substância sobre o sistema nervoso central. Aí é um transtorno induzido por substância. Segundo, o uso da substância é uma consequência ou um aspecto associado a ter um transtorno psiquiátrico primário. Por exemplo, automedicação por conta de um transtorno de ansiedade, por conta da depressão. E terceiro, os sintomas psiquiátricos e o uso de substâncias são independentes, eles só acontecem ao mesmo tempo. Então, vocês, clínicos, devem considerar se existe uma relação temporal entre o uso de substância ou medicamento e o início ou persistência de uma psicopatologia.
Determinar se houve um período de tempo no qual os sintomas psiquiátricos estavam presentes fora do contexto do uso de substância ou medicamento também é um dos melhores métodos, embora ainda falho, para avaliar essa relação etiológica. Nos casos extremos, isso é relativamente simples. Se os primeiros sintomas da psicopatologia claramente precedem o início do uso da substância, é provável que uma condição psiquiátrica não induzida por substância seja primária e que o uso seja secundário, como uma forma de automedicação, como eu já mencionei, ou não esteja relacionado. Em contrapartida, se os primeiros sintomas do uso de substância ou medicamento precedem a psicopatologia de modo claro e próximo, isso dá maior credibilidade a essa probabilidade de um transtorno induzido por substância. E aí, ao determinar a probabilidade de que um padrão de uso pode explicar os sintomas, a gente também precisa considerar se a natureza, a quantidade e a duração do uso dessas substâncias são consistentes com o desenvolvimento dos sintomas observados. Outro ponto é que, não raramente, o comportamento do consumo da substância pode ser considerado uma forma de automedicação em virtude da condição psiquiátrica. Por exemplo, uma pessoa com transtorno de ansiedade primário pode beber álcool em excesso devido aos seus efeitos sedativos e ansiolíticos. Uma implicação interessante do uso de uma substância para automedicação é que pessoas com transtornos psiquiátricos particulares muitas vezes escolhem preferencialmente certas classes de substâncias. Exemplo, pacientes com sintomas negativos de esquizofrenia, aqueles pacientes que não apresentam, aliás, embotamento afetivo, com frequência preferem estimulantes, enquanto aqueles que com transtornos de ansiedade preferem muitas vezes depressores do sistema nervoso central, principalmente o álcool, a maconha. As altas taxas de prevalência dos transtornos psiquiátricos e por uso de substâncias significam que apenas por acaso iria se esperar que alguns pacientes tivessem duas doenças aparentemente independentes. É claro que mesmo que a princípio independentes, os dois transtornos podem interagir de forma a agravar um ao outro e complicar o tratamento. Bom, não é simulação, não é transtorno factício e não é transtorno induzido por substâncias. Vamos para a terceira parte. O terceiro passo é excluir um transtorno devido a uma condição médica geral. Não é apenas o uso de uma substância que pode desencadear sintomatologia psiquiátrica. Condições médicas gerais também podem. Olha só que interessante. Então, a gente tem que considerar exclusões orgânicas em psiquiatria. Então, descartar essas causas físicas da sintomatologia mental. Embora o DSM não use palavras como orgânico, físico, funcional, para evitar anacrônico dualismo, né, corpo e mente, que não tem esse dualismo mais, a necessidade de excluir primeiro substâncias e condições médicas gerais como causas específicas da sintomatologia psiquiátrica permanece ou parece crucial. Esses diagnósticos, eles podem ser difíceis por 4 razões. Primeiro, os sintomas de alguns transtornos psiquiátricos e de várias condições médicas gerais podem ser idênticos. Por exemplo, perda de peso e fadiga podem ser atribuíveis a transtornos depressivos ou ansiosos, né? Ou então a uma condição médica geral. Segundo, algumas vezes os primeiros sintomas apresentados de uma condição médica geral são psiquiátricos. Exemplo, depressão precedendo outros sintomas em um câncer pancreático ou em um caso de tumor cerebral. Terceiro, a relação entre a condição médica geral e os sintomas psiquiátricos pode ser complicada. Exemplo, depressão ou ansiedade como uma reação psicológica a ter uma condição médica geral versus a condição médica ser a causa da depressão ou da ansiedade por meio do seu efeito fisiológico sobre o sistema nervoso central. E, quarto, por fim, os pacientes com frequência são atendidos em instalações orientadas principalmente para identificar e tratar transtornos mentais, nas quais pode haver expectativas mais baixas ou pouca familiaridade com diagnósticos de condições médicas. Então, o paciente pode ir para um ambulatório da saúde mental, para um CAPS, onde as pessoas atendem sintomas de transtornos psiquiátricos, e talvez essas pessoas não tenham tantas
tanto estudo ou tanta aproximação com condições clínicas gerais, médicas, que também possam gerar esse tipo de sintoma. Então, nesse caso, cabe ao psicólogo ter conhecimento sobre condições de saúde e doença. Por isso que a psicologia é da área da saúde, ela deve estudar saúde e adoecimento de um modo geral e não só psicopatologia, tá? E a gente também tem que encaminhar os pacientes, né, para um clínico para realizar triagens específicas. Então, se vocês acham que uma queixa de um paciente pode tanto ser um problema de psicopatologia quanto um problema clínico, médico geral, tenta encaminhar para algum clínico que poderia ser mais útil, um endócrino, um neuro, né, um clínico geral, enfim. Pensem nesse trabalho em conjunto também. Tá. Então, não é simulação, não é induzido por substância e não é induzido por uma condição médica. Então, quarto passo é determinar os transtornos primários específicos. O que isso significa, né? Que vários dos agrupamentos diagnósticos do DSM-5 são organizados em torno de uma apresentação comum de sintomas, justamente para facilitar esse diagnóstico diferencial. Então, a gente vai ver perto do que, naquele espectro amplo de transtornos, onde provavelmente esse paciente está. No espectro de esquizofrenia, nos transtornos de ansiedade, nos transtornos dissociativos, nos transtornos depressivos, nos transtornos da bipolaridade. Então, a gente vai tentar chegar mais perto nesse grande espectro. E aí, passo 5, diferenciar transtornos de adaptação de outros transtornos especificados ou não especificados residuais. Nossa, parece que eu tô falando grego para vocês, mas eu juro que é simples. Então, muitas apresentações clínicas, principalmente as que chegam nos ambulatórios, né, nos atendimentos mais primários, e aí vamos pensar tanto nos ambulatórios da saúde mental, para uma primeira avaliação, quanto nos serviços de saúde em geral, ali na unidade básica de saúde, na estratégia de saúde da família, na própria clínica e escola, né, as pessoas que chegam para avaliação, enfim. Geralmente, a gente não vai ver, como eu já mencionei para vocês no início dessa aula, tudo muito bem descrito em termos de sintomatologia, muito redondinho, assim, né, muito claro em relação à possível psicopatologia. Então, nem sempre essas pessoas vão apresentar esses padrões de sintomas específicos, ou então até apresentam alguns sintomas identificáveis, assim, né, só que não tem muita gravidade, não tem muita duração, e isso por si só então não qualificaria dentro de um transtorno, certo? Então, nessas situações em que não fecha diagnóstico, em que não tem o suficiente ali para fechar um diagnóstico clínico, se assim, o sofrimento, né, ou o prejuízo clinicamente significativo representa uma disfunção biológica ou psicológica, o diagnóstico de um transtorno mental ainda assim seria justificado, e o diferencial se resume a um transtorno de adaptação ou as categorias residuais de outros transtornos especificados ou não especificados. Se o julgamento clínico ele for de que os sintomas se desenvolveram como uma resposta mal adaptativa a um estressor psicossocial, então o diagnóstico é de transtorno de adaptação. Se for definido que um estressor não é responsável pelo desenvolvimento dos sintomas clinicamente significativos, a categoria relevante de outros transtornos especificados ou não especificados pode ser diagnosticada. Com a escolha da categoria residual apropriada, dependendo de qual grupo diagnóstico, né, do DSM-5 melhor cobre a apresentação sintomática, aí a gente tem um melhor entendimento, uma melhor definição do quadro. Por exemplo, se a apresentação do paciente é caracterizada por sintomas depressivos que não se encaixam nos critérios de qualquer transtorno, incluído no capítulo transtornos depressivos, então outro transtorno depressivo especificado ou não especificado pode ser diagnosticado. E aí, o último passo, que parece óbvio, mas ele é importante também, é estabelecer os limites com a inexistência de um transtorno mental,
né? Tomados individualmente, muitos dos sintomas incluídos no DSM-5 são bastante presentes e não são por si só próprios indicativos da presença de um transtorno mental. Durante o curso das suas vidas, muitas pessoas podem experimentar períodos de ansiedade, depressão, insônia, disfunção sexual, que podem ser considerados como não mais que parte esperada da condição humana. Então, né, para ficar explícito que nem todo indivíduo nessa situação se qualifica para um diagnóstico, o DSM-5 inclui na maioria dos conjuntos de critérios um critério que costuma ser formulado da seguinte maneira: a perturbação causa sofrimento significativo, do ponto de vista clínico, ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Esse critério requer que qualquer psicopatologia deve conduzir a problemas significativos do ponto de vista clínico, de forma a justificar um diagnóstico de transtorno mental. Por exemplo, um diagnóstico de transtorno do desejo sexual masculino hipoativo, que inclui o requisito de que o baixo desejo sexual cause sofrimento clinicamente significativo, não seria feito para um homem com pouco desejo sexual que não está num relacionamento no momento e que não está incomodado, de modo particular, com um baixo desejo. Apesar de necessário, o DSM-5 infelizmente não faz qualquer tentativa para definir o termo clinicamente significativo. A fronteira entre um transtorno e normalidade pode ser estabelecida apenas por julgamento clínico, e não por quaisquer regras rígidas e rápidas. O que pode parecer significativo do ponto de vista clínico é sem dúvida influenciado pelo contexto cultural, o contexto no qual o indivíduo é visto, vieses do próprio profissional, vieses do paciente também, e a disponibilidade de recursos. Uma depressão menor pode parecer muito mais significativa clinicamente em um contexto de cuidados de saúde primários do que em uma sala de emergência psiquiátrica ou no hospital público, em que a ênfase recai na identificação e tratamento de condições muito mais graves. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa forma aí, né, de entender, de interpretar a gravidade, a seriedade, os prejuízos relacionados a um transtorno, certo, gente? Então, de um modo geral, né, fiz um grande passeio aí pelo diagnóstico diferencial para vocês se situarem dentro desse campo, para entenderem que não é tão fácil assim dar o diagnóstico, mas também não significa que vocês não vão conseguir trabalhar com isso. Muito pelo contrário, existem recursos, livros que vão nos dar essa ferramenta aí do diagnóstico diferencial. Tem um livro específico do DSM só sobre isso, tá? Então não se preocupem que enquanto a gente tiver esse modelo nosológico aí descritivo, a gente também vai ter materiais auxiliares, né? Ferramentas auxiliares para trabalhar desta forma, certo? Então é isso, vou encerrando por aqui. Desejo um bom descanso para vocês, né? Nos vemos por aí. Até mais.